Olá, hoje nós estamos aqui para bater um papo. Nós vamos falar sobre a agressividade dentro da família. Primeiro nós vamos falar sobre aquela agressividade natural da criança. A agressividade, né, é um aspecto do desenvolvimento emocional da criança e do adulto, né? Faz parte da vida das pessoas. E a agressividade está presente desde o útero, né? Quando a criança, né, chuta as paredes do útero da mãe, né, ela já precisa dessa agressividade, que essa agressividade é uma ação, né? Ela já vai sentindo o corpo dela no contato com as paredes do útero, né? E depois que nasce também, né? O próprio mamar, né? E quando a criança começa a morder o seio da mãe, tem mãe que fica brava, mas aquilo não é agressividade, né, Contra alguém. contra alguém. Ela está experimentando, né? Às vezes a criança passa a mão no rosto da mãe sem querer, né, dá um tapa. Tudo são experiências. É importante que a mãe possa perceber isso e lidar, né, com essa agressividade como uma coisa natural, né? E não como uma coisa negativa, né? Não como algo negativo. Sim, Né? porque é uma fonte vital, né? Essa ação, esse movimento que a criança faz. Né? E à medida que ela cresce, sim, aí tem uma certa intencionalidade. Ela fica brava porque a mãe não quer que ela faça determinada coisa. Né? Mas assim, né, eu vejo que quando a criança já começa a engatinhar, né, já começa a mexer nas coisas, não dá para ficar também só falando, não, não mexe, não mexe, né? Eu acho que é um momento ainda que a criança é muito pequena e precisa de um cuidado. Então vamos tirar as coisas mais perigosas e vamos, né, tirar a criança dali, mostra outra coisa, outro brinquedo. Agora, já a partir do segundo ano, Sim. você já começa a dizer uns nãos, né? Não. Agora, se você fica o dia todo falando não, a criança acaba estressada, não é? Sim. Você tem que pensar e selecionar. Vou falar não para quê? Para uma, duas, três coisas. E, novamente, tirar um pouco as coisas da casa que a criança não possa mexer. Né? Sim. Depois de 2,5, 3, aí você já começa a conversar, explicar por que você não pode fazer tal coisa. Né? Agora, é lógico que as crianças, né, insistem e querem, Choram, ficam bravas, daí elas vêm bater, né? Às vezes vem até bater na mãe, né? E agora a mãe tem que saber ter a tranquilidade para segurar, assim não pode, né? E você tem que ver que não pode fazer isso. Eu sei que você quer fazer e não pode. Você fica brava, você fica com raiva, mas isso não pode fazer, né? Porque é perigoso ou porque isso é meu, eu não quero que você estrague, brinca com isso aqui, dá sempre uma alternativa, né, para a criança. Agora, isso se a mãe está tranquila, se ela tem um ambiente tranquilo, né? Se o casal está bem, então um ajuda o outro nesses momentos, que às vezes são difíceis mesmo, né? Sim. A criança faz birra, não quer dormir, não quer tomar banho. Então tem que tomar, né? Tem que ter paciência para lidar com essas coisas. Porque às vezes a criança, numa determinada fase, fala não como uma autoafirmação. Eu não vou fazer o que a mamãe quer, porque eu sou eu. Né? Então, ela fala não, daqui 5 minutos, se você tiver um pouquinho de paciência e deixar, ela vai estar fazendo o que você pediu. Porque aquele não é só para ela se autoafirmar. Agora, se a mãe, o pai, quem cuida da criança, se colocar numa posição de vítima, nossa, olha o que você está fazendo, gritando, você é horrível, você é mau, você é um menino ruim. Poxa, né? Não é assim. A gente tem que, né, suportar a agressividade da criança e só dizer para ela assim, não. Esperar, falar não pode, né, explicar. Agora, se você se coloca numa posição de vítima, é como se aquela criança fosse um horror, né, você vai estar criando na criança um mal-estar e ela vai começar a se sentir uma porcaria.
A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque as atitudes dos pais podem marcar para o resto da vida, né? Mães que às vezes, né, ou a família que não está bem emocionalmente, né? Que é uma mãe que está infeliz, que está deprimida, às vezes perdeu emprego, às vezes perdeu alguém da família e está sem paciência, né? Então não consegue conversar. Ainda vai. Agora, o pior é quando esses pais estão muito agressivos por coisas deles, né? E começam a atacar a criança e humilhar a criança, né? Aí aqui isso é tremendamente destrutivo para a estrutura emocional, para a personalidade dessa criança, né? Que vai levar, pode levar isso para o resto da vida. Sim. Né? Né? Ou essa criança pode ficar embotada, né, quieta, muito insegura, e isso vai barrando o desenvolvimento dela, porque ela não acredita nela mesma. E muito se fala hoje, né? Vamos desenvolver a agressividade, desenvolver a criatividade. A criatividade precisa dessa agressividade inicial, porque essa agressividade é ação, é espontaneidade, É né? energia. Energia, Então, não adianta dizer, vou levar na escolinha de criatividade. Se a criança não teve isso em casa, esse começo, essa possibilidade dela experimentar as coisas, dela agredir dessa maneira, né, que não é tão agressiva, ela não vai conseguir às vezes, ser criativa, né? Como a Astrid falou. Se ela acabou ficando embotada, quieta, né, não podendo colocar seus sentimentos, suas emoções para fora, por não se sentir aceita a sua agressividade, ela não vai conseguir ser criativa. Sim. Tá? E se ela tem um ambiente muito tumultuado, muito agressivo, e que acaba a agressividade sobrando para ela, ela também pode desenvolver uma defesa que é a agressividade. Então, no momento que ela está numa situação e que vem alguém e fala algo para ela um pouquinho mais firme, ela pode sim reagir de uma maneira completamente agressiva, destoando da situação, porque foi assim que ela aprendeu, ela se defende daquilo que vem até ela. Porque tem um modelo, né? Os pais deram para ela esse modelo, como reagir às situações. É com grito, é com, né, xingando, né, ofendendo. E às vezes batendo, né, agredindo fisicamente. Até batendo. E a briga entre os casais, né, na presença das crianças, é extremamente prejudicial também. Né? Porque às vezes a criança pensa que a culpa é dela, né? E pode guardar para sempre isso, acreditando que ela nunca vai poder ser feliz, não vai poder nunca, né, fazer o outro feliz, porque ela fica culpada acreditando que sempre ela que causa tumultos, confusões entre as pessoas. Né? Uhum. Mesmo que ela acabe não sentindo dessa forma, ela é influenciada por esse ambiente hostil, agressivo e instável, um ambiente instável. Muitas vezes ela vai apresentar comportamentos que não estão muito dentro do natural da idade dela na escola. E a escola pode chamar esses pais, olha, alguma coisa está acontecendo, que é reflexo dessa instabilidade familiar. Então, o que eles orientam? Procura uma ajuda psicológica para essa criança. Mas, né, não é só a criança. Lógico que ela já está refletindo esses problemas, mas esses pais também precisam de cuidado, principalmente. Porque não dá para você trabalhar com uma criança sem trabalhar os pais. Né? Numa terapia, você fica um tempo mínimo com uma criança. Né? O resto do dia, da semana, essa criança vai ficar em casa. Se não houver um trabalho em conjunto, se esses pais não puderem estar trabalhando, né, de uma maneira que a gente acha adequada, fica muito difícil. É claro isso, né, Astrid? A gente percebe, os pais quando estão juntos, quando eles aceitam, a gente conversa, eles percebem o que está acontecendo,
a criança deslancha com uma rapidez. Agora, tem pais que dizem, não, você toma conta da criança e a gente não precisa. Continua Fica aquele muito ambiente, complicado, continua fica aquele muito ambiente difícil. horroroso onde a criança É. vem para a terapia, trabalha, volta ao mesmo ambiente, as mesmas atitudes. Aí realmente é uma questão que a criança não evolui, porque o ambiente não propicia isso. É muito difícil só na terapia. Claro que a terapia tem um ganho para a criança, ela pode se beneficiar, mas se esse ambiente continua ruim, é muito mais difícil. Né? Porque aí você tem que fortalecer muito a criança para ela poder estar enfrentando essas situações. Aí é muito, né? Ela consegue também, mas é muito mais demorado, né? Até que ela consiga realmente se sentir forte e começar a se colocar ali, mostrando para os pais, né, o que está acontecendo. E muitas crianças, né, Margarida, quando vêm para a terapia, às vezes elas até verbalizam num dado momento que elas não têm problema. E muitas vezes não querem vir, porque elas percebem, né, que, na verdade, são os pais que estão desequilibrados e desorganizados. Né? Uma outra questão interessante é quando a criança fica com várias pessoas. Né? Fica um pouco com a mãe, depois a mãe vai trabalhar, fica um pouco com uma avó, depois fica com a babá, depois fica com não sei quem. E cada uma dessas pessoas age de um jeito. Dependendo da idade da criança, ela vai ficar muito confusa. As crianças um pouco mais velhas, elas começam a perceber, com a minha mãe eu tenho que agir de uma determinada forma, com a minha avó de outra. Então isso também é importante, né? Que a gente tenha um ambiente em que as pessoas que cuidem das crianças falem mais ou menos a mesma linguagem. E estava pensando, né? Pais que gritam muito, né? Não é o grito que vai resolver nada, né? Ou a criança aprende a gritar, só falar gritando também, ou ela vai, sim, ficar muito acuada, né? E não conseguir nunca reagir frente aos pais, mas ela pode também não conseguir reagir frente a ninguém, né? Durante uma vida toda. Vai sair, né? Vai trabalhar e nunca vai conseguir se impor. Né? Sim, ela vai estar desprovida de recursos, né, para lidar com aquilo que a vida traz de situações, de problemas. E aquilo que a gente fala, né, ela vai ficando com uma baixa autoestima, ela passa a não acreditar nela mesma. E muitas vezes, tem aquela coisa que você estava falando, Margarida, de não deixar a criança escolher. Crianças super protegidas, né, que os pais não deixam assim terem experiência com nada. Não pode escolher nada. Não pode escolher se quer comer o pão X ou o Y. Não pode escolher se hoje não quer tomar leite, quer tomar, né, um suco, que roupa vai pôr. E aí se vai continuando assim, chega aos 18 anos, passou na faculdade, passou em outro estado. E aí, eles muitas vezes ficam assustadíssimos. Como que eu vou sair de casa sozinho se eu não sei resolver nada da minha vida? Né? Então, essa independência tem que ser gradual desde que a criança nasce. Né? Vai podendo, devagarzinho, dando independência para ela, né? Respeitando, mostrando o que pode, o que não pode, até onde não pode, para que sim, quando ela tiver os seus 18 anos e tiver que ir para a faculdade tocar a sua vida, ela vai aí ter condições para fazer isso, né? Sim, ela vai saber fazer escolhas, ela vai saber o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, porque ela foi atendida nas necessidades dela. Agora, lógico, né? Tem as birras da criança, a gente precisa estabelecer os limites, né? Que são importantes também. Né? Mas a gente tem que pensar que aquilo que constitui a pessoa é ela poder ser espontânea, ela poder fazer as escolhas, ela poder falar daquilo que ela está sentindo, ela dizer eu gosto daquilo e não gosto daquele outro. E você está dizendo, né, assim, da reação da criança, porque muitos pais, muitas mães também,
né, durante a sua criação, não puderam lidar com a agressividade, né? Sempre foram, né, reprimidas. Então, isso interfere também quando tem o filho com como lidar com essa agressividade das crianças. Sim. Porque a criança precisa expressar a agressividade. Agora, cabe aos pais saberem conversar, lidar com aquela agressividade, mostrando o que pode e o que não pode, né? Né? Vai sentar lá um pouco para pensar no que você fez, isso não faz mal para ninguém, né? Porque às vezes eles têm dificuldade mesmo de aceitar os nãos, né? As limitações. Então é todo um equilíbrio, né, que tem que haver dentro da família para que as crianças possam desenvolver de uma maneira, né, saudável, tenham um bom amadurecimento emocional para se tornarem pessoas maduras, tranquilas, que possam produzir na vida, né? Isso, e contribuir para a sociedade. Contribuir. Né? É fácil? Não. Com certeza não. Por isso que nós estamos aqui, né? Para ajudar as pessoas quando elas precisam, para organizarem questões que muitas vezes elas não puderam organizar na vida delas. Esse, né, é o nosso recado de hoje para vocês.